maior é a pessoa achar que sabe de tudo, do que a pessoa mostrar que tem uma limitação. Então, traz para cá. Se o professor não tiver a par, ele não souber responder, quem sabe um dos que estão aqui entre nós sabe. Eu sempre costumo dizer, ninguém sabe mais do que ninguém. Agora, quem busca mais, é lógico, vai. Mas não quer dizer que é o professor a única pessoa que sabe. Não. Aqui a gente ensina e aprende. Aprende e ensina. E isso é para a vida toda. Então, irmãos, temos aí a lição número 12, que é o banquete de Esther. Os irmãos que têm acompanhado aí, sabem que o nosso comentarista, graças a Deus, ele tem entrado com profundidade em cada tema estudado aos domingos, né? Todo domingo aí, um tema, um capítulo de Esther. Não é tudo, todo o capítulo, muitas das vezes. Outras vezes ele misturou, foi 2, né? Como na lição número 10, se não me falha a memória, está o capítulo 4, parte do capítulo 4, parte do capítulo 5. E assim ele vai, mas ele procura abarcar de forma, pelo menos, não na totalidade, mas de uma forma básica, a história toda, né? A história toda. Então, irmãos, temos aí, hoje, a gente vai estudar um assunto que ele é o segundo banquete. Os irmãos vêm acompanhando, teve 2 banquetes. O primeiro banquete você vai encontrar aí no capítulo 5, versículo 1 até o 14. Você vai encontrar aí falando sobre o primeiro banquete. Essa passagem aí, o rei estava lá, sentado no trono. Diz a Bíblia que a rainha Esther vestiu as roupas reais. Ela se chegou até o pátio. O rei estendeu o cetro que ele tinha, aquele cetro, dizia que o rei tinha poder, o rei tinha um cetro. Ela tocou na ponta do cetro. O rei falou: o que é que está acontecendo? Se você me pedir aí até metade do reino, eu dou. Então, ela fez um convite. E esse convite, para aquele mesmo dia, que geralmente quando a gente, os banquetes, a gente programa para uma semana, para um mês depois, mas ali foi no mesmo dia. Ela falou: não, venha o rei e a Amã para um banquete que eu vou fazer. E tudo indica, irmãos, que não tinha muitos convidados, era só eles nesse banquete. Tudo indica, né? Quando a gente lê o texto, a gente entende que era só eles que estavam fazendo parte desse banquete. Então, esse banquete aí, essa parte foi estudada na lição 10, e hoje a gente vai estudar sobre um segundo banquete que a rainha fez. Quando estava para terminar aquele primeiro banquete, diz a Bíblia que ela novamente, o rei pergunta para ela, e novamente ela faz o quê? Um convite para o outro dia, para um banquete do outro dia, que é o assunto da lição de hoje. É o segundo banquete, conhecido como o banquete do vinho, que está no capítulo 7 e versículo de número 2. A nossa lição, irmãos, como sempre, graças a Deus, eu sempre gosto de frisar aqui, eu sempre foco isso. A lição, ela tem 3 pontos. Nossos comentaristas, eles fazem tudo bem feitinho. 3 pontos. 3 pontos e 3 subpontos, na maioria das vezes, quase que em via de regra. Não é via de regra, mas é quase que em via de regra. Você pode ver aqui que essa lição de hoje, no primeiro ponto tem 3 subpontos, no segundo tem 3 subpontos, mas no terceiro ponto tem 2 subpontos. Tem 2 subpontos. E o primeiro subponto, o primeiro ponto, ele nos diz o seguinte: o banquete e a denúncia. É o primeiro subponto. Aí os 3 subpontos, o primeiro ponto, o banquete e a denúncia. Aí os 3 subpontos o primeiro, a instabilidade de Amã. O segundo, o banquete do vinho. E o terceiro, qual é a tua petição? Vê que é uma coisa assim bem, fica bem repartidozinho para a gente aprender. Porque se a gente também pega e vai jogando, a nossa mente, irmãos, ela tem uma tendência. Pode observar. Quando alguém está pregando, está ensinando, que não instiga a mente, muitas das vezes você vê a pessoa, tá bom, tá falando coisas concretas, mas você não sabe onde a pessoa quer chegar. Não sei se os irmãos já observaram isso. Tem pregações, tem estudos, e está até bom, mas onde é que ele quer chegar? Qual o objetivo? Qual o fim qual é o desfecho dessa mensagem que ele está pregando? Onde é que ele quer chegar? Por quê? Porque muitas das vezes não tem um cronogramazinho que tem que ter, né? Não quer dizer que esse cronograma a pessoa tem que escrever, né? Tem gente que tem uma mentalidade tão boa que ele fala, cita versículos e tudo. Eu não tenho, eu já pedi muito a Deus, já me esforcei,
mas eu não tenho, eu tenho que escrever, eu tenho que colocar aqui, senão eu erro. Mas tem gente que tem uma mentalidade muito boa, vai dando tudo certo. A pessoa diz o versículo, diz o capítulo, você olha, está lá, está tudo certinho, né? Então, o primeiro subponto aqui é a instabilidade de Amã. Irmãos, Amã, ele pensava que estava tudo certo. Por isso que o subtítulo aqui, o primeiro subponto, ele diz assim, a instabilidade. Para Amã, parecia que estava tudo certo, estava tudo bem. Ele era o primeiro-ministro do rei, ele era a segunda pessoa do rei, então parecia que estava tudo certo. Uma coisa, irmãos, antes de passar para frente, eu quero falar com os irmãos aqui, as coisas, elas podem mudar de uma hora para outra. Muitas das vezes você está dentro de uma empresa e você está tudo bem lá, você está tudo certo, daqui a pouco é mandado embora, daqui a pouco pode ser mudado de um local para o outro, tudo muda. A gente nunca pode esperar que a coisa vai estar sempre daquele jeito, situações mudam, né? Situações vai mudando. Então, para ele aqui, que ele era uma pessoa muito orgulhosa, ele acreditava que a coisa não ia mudar. Não vai mudar nunca, vai ser sempre assim. E parece que ele sonhava em ser rei, tomar o lugar do rei. Era uma coisa assim, a gente pode entender isso. Por que a gente entende isso? Porque quando ele chegou, irmãos, para comunicar ao rei, para pedir autorização para enforcar Mardoqueu, o que acontece? O rei ali, que não dormiu durante a noite, pediu para ler as crônicas, foi lido ali, foi feito menção de Mardoqueu, que ele tinha salvado a vida do rei, quando ele falou de uma conspiração que ele ouviu de 2 eunucos, 2 guardas. Então o que acontece? Mardoqueu não tinha recebido nada por isso, ficou tudo, na verdade quem cresceu foi a mãe. Mardoqueu, que tinha salvado a vida do rei, estava lá, nada, mas estava escrito, estava nas crônicas. Os reis antigos, era tipo um diário, ficava ali escrevendo. É tanto que nós temos 2 livros na Bíblia que o nome é Crônicas, né? Primeira e Segunda Crônicas, porque existia as crônicas, o rei de Israel fazia, esse rei aqui da Pérsia fazia, então perdeu o sono. E quando ele perde aquele sono, que acredita alguns comentaristas, que ele perdeu o sono por conta ele estava pensando que a Esté queria alguma coisa, né? Que ela não tinha revelado ainda, apesar dela dizer tudo, mas ficou aquilo meio que no ar. Aí alguns dizem, não, ele não estava dormindo, porque estava pensando no que a rainha poderia pedir, o que é que ela ia pedir, qual era o que estava inquietando ela. Mas já tem outros que acreditam que foi o próprio Deus que tirou o sono do rei. Eu particularmente acredito que foi o próprio Deus que tirou o sono do rei ali, para que as crônicas elas fossem lidas. Então, quando as crônicas foram lidas, que foi lá, que mencionou, ele falou, mas o que foi feito a esse homem aí? O que foi feito a ele, por ele ter salvo a minha vida? E Amã já estava no pátio exterior, aguardando, querendo entrar. O rei já tinha percebido, não, tem alguém lá. Aí falaram, não, é Amã. Aí ele entra, irmãos, mas ele vinha para pedir autorização para o enforcamento de Mardoqueu. Olha que coisa interessante. E de repente o rei, ele entra, o rei vai e fala para ele, o que é que eu faço com o homem ao qual eu desejo honrar? Aí ele falou, é eu mesmo. O homem era tão orgulhoso, não, ele pensou por dentro, né? O cronista sacro diz isso, ele pensou por dentro, é eu, deve ser eu. Aí ele falou, né, tem aquele desejo, aquela coisa de querer ser rei, falou, não, pegue, vista uma das roupas reais que o senhor usa, vista nele, traga o cavalo que o senhor costuma andar nele, e peça para um dos oficiais do senhor de alta patente, para levar esse cavalo para a praça e por onde passar gritando, eis aqui o homem a quem o rei se agrada, a quem o rei quer honrar. Rapaz, ele não sabia, né? Ele não sabia, se ele soubesse que não era ele não tinha feito aquilo ali. Era o homem que ele ia matar, que era o intento dele matar. Aconselhado por a mulher dele e aconselhado pelos amigos, ele fez uma forca. Mas, irmãos, eu estava olhando o tamanho dessa forca, que forca alta. A Bíblia diz que a forca tinha 50 côvados. Um côvado, ele equivale mais ou menos a 50 centímetros. Não quer dizer que é exato, porque de uma região para outra, às vezes o côvado, essa medida mudava, certo? Mas é aproximadamente isso. Então variava essa forca de altura entre uns 20 metros de altura a 22 metros ou 25 mais ou menos de altura. Que forca alta, que coisa alta terrível, né? Ele, instigado por a mulher dele e tudo, fez aquela forca, a mulher, os amigos. E naquela hora, irmãos, que humilhação grande, né? Que humilhação grande. Ele teve que levar Mardoqueu e falando isso, eis aqui o homem a quem o rei deseja honrar, a quem o rei honra, né?
E diz a Bíblia, irmão, como saiu com tanta vergonha dali, depois de ter feito isso, ele saiu com tanta vergonha que ele colocou um pano na cabeça. E depois, quando ele chega em casa, os amigos dele e a mulher dele ainda falaram: não, tu está caindo, tu vai cair mais ainda. Estou dizendo com minhas palavras, tá? Estou aqui parafraseando. Você já começou a cair, você vai só cair, vai só se arrebentar. Então aquele dia não foi um dia bom para Amã. Mas de repente chegaram ali, quem? Alguém do rei, para levar ele às pressas para o banquete. Veja que coisa, não teve nem tempo dele se aprontar direito, irmão, de vestir as roupas conforme, eu acredito que não teve nem tempo, que diz a Bíblia, o texto, o versículo diz apressadamente, chegou e foi levar apressadamente, olha que coisa terrível, e o homem tinha passado por toda essa vergonha, o dia não foi bom para ele, e digo uma coisa, irmãos, conforme o texto sagrado, se não foi bom para ele, ia continuar piorando, ia piorar mais ainda, porque aí foi só uma vergonha. Em seguida viria o quê? A morte. Então, irmãos, o negócio é terrível. Ó, a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete, preparado por Ester. Capítulo 6, versículo 14 de Ester. Amã estava certamente muito perturbado, e ir a um banquete, naquela circunstância, deve ter sido muito desfavorável. Por que irmão? Já pensou, você está numa festa de casamento, ou numa festa de aniversário, numa confraternização, e você está ali, porque algo te perturbou demais durante o dia, te inquietou e você não tem conseguido ficar calmo de jeito nenhum, aquilo está te corroendo por dentro, não é fácil, mas ele teve que ir, né? A rainha convidou, o rei convidou, os homens chegaram, apressadamente levaram ele. Irmãos, o segundo subponto diz o banquete do vinho, os irmãos podem ver aí, o primeiro subponto, que a gente falou um pouco aqui, a instabilidade de Amã. Deixa eu perguntar para os irmãos, é até 10h30, né? Aí finaliza? Beleza. A instabilidade de Amã. Então, o segundo subponto é o banquete do vinho. Irmãos, em primeiro lugar, o que a gente pode ver aqui é que o cenário, se os irmãos observarem aí, o cenário era qual? Era a Pérsia. Onde foi que tudo isso aí aconteceu? Na Pérsia. Aconteceu na Pérsia, certo? Agora, uma coisa interessante, olha o nome desse banquete. O banquete do vinho. Isso aconteceu na Pérsia. Era muito normal, entre os reis das outras nações, fazer esse tipo de banquete. Com muita comida e muito vinho. E uma coisa, irmãos, que eu quero aqui dizer para os irmãos também, que dentro da nação de Israel, também era normal, assim, era entre o povo ali, beber vinho, beber outros tipos de bebida, era uma coisa que também fazia parte, né? Se plantava as vinhas, mas também fazia bebida de romã, fazia bebida de tâmaras, de outras frutas, se fazia bebida. E uma coisa que eu estava observando, o comentarista do dicionário Wycliffe, ele fala que no Antigo Testamento existe mais de 11 nomes hebraicos para vinho, para bebida. Só que dentro da Bíblia nós encontramos duas palavras hebraicas que são as palavras mais usadas. O comentarista do dicionário Wycliffe, que é um dicionário muito bom, ele fala de 11 palavras, mas algumas delas aparecem uma ou duas vezes. Mas já existem duas palavras, que essas duas palavras, elas eram mais utilizadas. Uma delas foi utilizada 134 vezes, de 134 vezes a 141 vezes, dependendo da tradução da Bíblia. Porque, às vezes, a versão corrigida, atualizada, NVI, aí muda a quantidade. Mas, o que é que acontece? Uma delas, de 134 a 141. Esta palavra, essa primeira aqui que eu estou me referindo, ela é uma palavra que ela generaliza.
ela tanto é utilizada para vinhos fermentados, para bebidas fermentadas, como para bebidas não fermentadas. Porém, existia uma outra palavra, que essa palavra só se usava para vinhos, para bebidas não fermentadas. Mas essa aqui a gente encontra no Antigo Testamento 38 vezes. Lá no Novo Testamento, você vai encontrar um correspondente para essa palavra que generaliza, tanto bebida fermentada como não fermentada, e vai encontrar também uma outra palavra do grego para bebidas não fermentadas. Então, irmãos, parando um pouco aqui, porque tem gente que às vezes pega uma parte que nem essa, para poder querer, para dizer que o crente pode beber, tá? Eu perguntei se os irmãos leram a revista, porque às vezes a gente está aqui, a pessoa não leu, e a pessoa está saindo fora do assunto. Por isso que eu pergunto, leu? Nós estamos no segundo ponto, né? O banquete do vinho. E se os irmãos verem aqui, tem um comentário sobre o assunto aqui, então a gente vai se prender um pouco aqui, tá? Então o que é que acontece, irmãos? A bebida alcoólica nunca foi da vontade de Deus, mas fazia parte da cultura, mas nunca foi da vontade de Deus que o homem bebesse, se embriagasse ou bebesse bebidas alcoólicas. Eu quero deixar isso aqui claro. A gente olha para a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a gente vai ver alguns exemplos de bebida que não foram muito bons. Por exemplo, Noé, está no capítulo número 9, versículos 20 até o 27. Noé, assim que saiu da arca, diz a Bíblia que ele plantou uma vinha. Noé, dentro da sua residência ali, ele ficou nu, estava dentro da casa dele, dentro da cabana dele, ficou nu, ficou pelado. E o filho dele, aconteceu com um dos filhos dele ali, como se diz, né, lá no Nordeste, fez uma mangofa, fez pouco, tirou onda, né, como diz aqui, zoou, né, daquele estado dele. Vieram os outros de forma, para não ver, como diz a Bíblia, vergonha, cobriram. Noé amaldiçoou aquele filho, por conta disso. Tudo bem, Noé estava lá dentro do seu quarto, dentro da sua casa, não estava no meio da rua, mas aconteceu isso por conta de bebida, um ponto negativo. Você vai lá para Gênesis capítulo número 19, versículos 31 a 38, você vai encontrar quem? As filhas de Ló, a mais velha, a primogênita, embriagou o pai, teve relação com ele, nasceu os amonitas. Ela instigou a mais velha, a outra, a mais nova, a fazer a mesma coisa. Deles nasceu os moabitas. Você vê, um incesto, por conta de bebida. E se os irmãos são conhecedores da Bíblia, se não são, pode pesquisar isso. Tanto os amonitas como os moabitas deram muito trabalho para o povo de Israel. Vamos lá, Daniel capítulo 5, versículo 2. O rei Belsazar está bebendo lá na Babilônia. Fez um banquete para os 1000. Está lá, está tudo tranquilo. A Bíblia deixa muito claro isso no capítulo 5, versículo 2 de Daniel. Quando ele provou do vinho, aí ele teve uma ideia. Qual foi a ideia dele? Foi trazer os utensílios, os vasos, e beber dentro daquilo ali, os utensílios sagrados. Isso lhe custou a vida. Ele morreu naquela mesma noite por conta disso. Absalaão, você vai ver em 2 Samuel capítulo 13, versículo 28. Ele deu ordem para matar alguém lá e falou assim, espera quando ele estiver bêbado, quando ele beber, estiver embriagado, lá usa outras palavras, aí você vai, Davi também fez isso, 2 Samuel, no capítulo 11, versículos 12 e 13, sabe o que foi que Davi fez? Quando Urias voltou para casa, que a Bíblia diz que Davi tinha tido relação com a mulher dele, os irmãos sabem da história, a mulher dele estava grávida. Mas para Davi jogar na conta de Urias, Urias tinha que ir para casa. Urias, como era fiel, tinha muitos guardas ali em volta, ele falou, não, vou ficar aqui com eles. Davi chamou ele, com aquela que era amigo, tudo, embriagou o homem. Mesmo o homem bêbado ali, mas ele não foi, não foi de jeito nenhum, não foi. E temos um grande exemplo, que esse aqui é um exemplo positivo, de que álcool, cachaça, vinho, seja lá como queira chamar, não é bom. Jeremias 35, 6 a 19. Jeremias 35, 6 a 19 fala dos recabitas. Os recabitas foi um povo que foi instruído por o chefe da tribo deles, que eles eram um clã ali de Israel. Era de Israel, mas era meio misto, era meio afastado. Porém, o líder deles tinha ensinado que eles não bebessem de jeito nenhum. Eles nem moravam em casa grande, eles moravam em tenda, para eles não beber. Aí Deus, para mostrar a fidelidade desse povo, Deus chamou quem?
Deus chamou o profeta Jeremias e falou: vá lá e ofereça bebida para eles. Ofereceram, falou: não, nós não bebemos. Mas não bebe, por que vocês não bebem? Nós não bebemos porque o nosso pai nos ensinou a nós não fazer esse tipo de coisa, a não beber. Você vê como é que é, né? A não beber. Pois não, pode. Isso. O que Jesus transformou é fermentado ou não? Porque é uma dúvida ali, que eu já vi muita gente conversando, se é fermentado, se não é. Irmão, eu sabia que essa pergunta ia surgir. O que é que acontece? Capítulo 2 de João, né? As bodas de Caná ali. Irmãos, se você pegar um comentário aqui dessa Bíblia de Estudo Pentecostal, ele tem um comentário aqui que ele fala que o vinho não era fermentado. Era um suco de uva normal. Segundo os especialistas, o suco de uva, da uva mesmo, concentrado, se beber bastante, fica de fogo ainda. Segundo os especialistas. O que é que acontece? Eu, irmãos, sinceramente, eu não tenho resposta. Eu já vi alguém dizer que é, e alguém dizer que não é. Agora, cada um pensa, era ou não era? Você está entendendo? Jesus estava numa festa de alguém que a Bíblia não diz que era crente. Diz só que era uma pessoa ali. Não sei se era nem seguidor dele ou parente dele. Porque na minha colocação assim, por exemplo, Jesus vai transformar um suco, sendo café, E sendo que o homem lá, o mestre, provou e falou que era o melhor vinho, né? É como que se diz, deixava o vinho pior, que era aquele que era de uma marca, aquele que não era tão bom, por último, porque quando as pessoas já estavam um pouco de fogo, elas não iam perceber tanto se aquele vinho era bom ou não era. É que eu me lembro que quando eu bebia, já cheguei a beber muito, né, tinha uma bebida lá no Ceará, por nome de caranguejo, é igual pitu, aí tinha o caranguejo. Eu tinha vontade de provar aquilo ali, mas é forte. Mas quando eu provei aquilo, eu já estava bêbado, irmão. Não sei se não dá para saber se foi a força daquela bebida ou se era que eu já estava embriagado já. Então, é complicado, né? É complicado. Vamos lá, mas assim, só outra coisa. No Novo Testamento, era a cultura do judeu e bebiam, né? Está sabendo disso, né? No Antigo Testamento principalmente, né? Só que esse vinho, Deus nos proibia, o que? A embriaguez. Era a questão da embriaguez. Porque o cara não bebia, mas se ele não se embriagasse, tinha muito vinho, não é isso? Irmãos, dentro da minha visão, era proibido a embriaguez e era proibido o vinho também. Por quê? Vamos lá. Abra aí, Provérbios 23. Provérbios 23. Não é que era proibido, né? Até porque eles chegaram a beber, né? Mas a recomendação, capítulo 23 de Provérbios, capítulo 23, versículo de número 29 até o 35. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as peleja? Para quem as queixa? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. E serás como que dorme no meio do mar, e como que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Olha aí. Isso aqui é no Antigo Testamento. Você vê que no Antigo Testamento condenava a embriaguez, né? Eu acredito que o vinho, mais para frente os irmãos entenderão. O 23 e o 20 diz assim, ó. Já estou com ela aberta aqui para que nós ganhar tempo.
23 ou 20. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Ainda, o versículo de número 20 e 21, o 23 e o 20. O 23 e o 20, ele diz assim: 23 e 20, acho que foi isso que eu li, né? 20 e versículo 1. 20 e o versículo 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçada, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Os irmãos viram que nessas duas sugestões aqui, Provérbios 23, 29 a 35, e ainda o 23 e 20, a gente entende que está condenando aqui a embriaguez, né? Não o vinho em si, a embriaguez. Mas o versículo 20, o capítulo 20, versículo 1, diz assim: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçada, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Aqui está falando diretamente do vinho, não? É a embriaguez ou é o vinho? O vinho é escarnecedor, não é o vinho não agora? É o vinho. Porque a embriaguez vem dele, né? Estou entendendo. Mas a gente, vamos... Pois não. Os nazireus e os sacerdotes. Era totalmente proibido, né? Tanto é que lá separar diácono fala a respeito disso. Não dá para o vinho. Entendo eu que é fala da embriaguez. Exatamente. Então, tem uma pessoa que bebe hoje, gente, né? Tem. Ali fala da embriaguez ou vício. Tem até uma cidade aí por nome, no interior de São Paulo, que eu já vi algumas pessoas dizer que lá é normal, é comum. Os nossos irmãos da congregação cristã no Brasil, para eles é normal beber. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque uma vez eu fui numa excursão aí com eles, eu era solteiro ainda, e isso faz muitos anos. A gente estava dentro do ônibus, eu fiquei lá do lado da moçada, né? Eu era jovem na época, tinha uns 19 anos, fiquei lá do lado da moçada. De repente veio um tubo, irmão, um tubo de Coca-Cola. E passando de um para o outro eu bebi, quando eu coloquei na boca era vinho. Só que quando chegou na casa do cooperador, como assim eles chamam, né? Eu vi ele oferecendo para o outro cooperador que veio com nós ali de Calmon para lá. Isso era no interior de São Paulo. Irmão, quer um pouco de vinho? Tem vinho aqui. Então o que o povo fala, que eles bebem um pouco, eles realmente bebem, né? Tem até aquela história que é um pouco pesado isso aqui. Diz que tinha duas pessoas brigando, nos tapas, no meio da rua, enrolado. Aí de repente um disse: eu sou crente, para aí. Aí o outro falou: eu também sou. Você é da onde? Não, eu sou da congregação cristã, e eu também. Tem até o pessoal, né, Agora, vamos lá, irmãos. Vamos lá. Eu mostrei aqui alguns exemplos do Antigo Testamento. Eu mostrei o exemplo de Noé, capítulo 9 ali de Gênesis. Eu mostrei o exemplo das filhas de Ló, capítulo 19 de Gênesis também. Eu mostrei o exemplo de Belsazar, capítulo 5 de Daniel. Dos Recabitas, capítulo 35 de Jeremias. São exemplos, né? Mostrei o exemplo aqui de Absalão. Falou, não, quando ele estiver embriagado, lá está alegre pelo vinho, você vai lá e mata. É uma ocasião, né? O exemplo de Davi, que foi lá e também fez o que fez com o homem, né, com Urias. Porém, irmãos, me diga uma coisa. Vamos lá. No Novo Testamento, temos algum exemplo negativo de bebida? Alguém que se embriagou? No Novo Testamento. Está entendendo a coisa? Como ela vai começar a estreitar agora? Só tem um exemplo, irmãos, negativo, de bebida, de embriaguez no Novo Testamento. E numa das horas mais sagradas, que nós, os crentes, consideramos mais sagrado, em uma Santa Ceia. Em uma Santa Ceia. Exatamente, em uma Santa Ceia. Ainda que a coisa está prestando a respeito disso, quando eu leio aqui,
Pois é, exatamente. E uma coisa, irmãos, eu, sinceramente, eu nunca vi ninguém pregando esse texto da ceia na ceia. Alguém já viu? Eu nunca vi. Seria bom esclarecer, né? Eu nunca vi. Pronto, vamos lá. Vai ter gente que viu, porque é possível isso acontecer. Isso não é impossível, mas é difícil. Eu aceitei Jesus com 17 anos de idade. Eu estou com 50, já faz um bocado de tempo. Eu nunca vi, irmãos. Nunca vi, mas não quer dizer que nunca aconteceu, tá? Estou dizendo que eu, Marcos, nunca vi. Então, o que é que acontece, irmãos? Veja bem. Existia uma bagunça ali, naquela igreja. Por esse motivo, o apóstolo Paulo, ele colocou ordem ali. Falou, não, quem tiver fome, come em casa e tal. E organizou a ceia, e a ceia passou a ser. Porque, irmãos, se você der uma vasculhada nos evangelhos, nas cartas de João, você vai perceber que a ceia antigamente era diferente da ceia de hoje. Isso você vai perceber tranquilamente. Que era tipo, comia mesmo, tinha bastante comida ali, comia, era diferente. O apóstolo Paulo vai e organiza. E a gente entende, até hoje em dia tem igreja que faz assim também. Tem igreja, uma vez uma pessoa conversando comigo falou, não, irmão, lá a Santa Ceia, fica um monte de fruta lá, a gente vai e come. E por sinal também, ele falou que o mesmo local onde se batizava, também era numa chácara, era da igreja, depois ia lá e tomava banho, fazia lazer lá dentro do mesmo local. Beleza, o que é que acontece aqui? O apóstolo Paulo organizou. Agora, irmãos, nós estamos chegando no ponto que eu disse. A Bíblia, no meu modo de ver, a Bíblia ela condena, não existe, eu não posso justificar eu beber, dizendo assim, não, está condenando a embriaguez, não eu tomar. Nós estamos chegando devagarzinho nesse ponto aí. Irmãos, existe uma palavra, a qual a Bíblia fala lá em Pedro. Pedro diz, agora eu vou citar uma coisa que vai parecer que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Por isso que a gente tem que analisar tudo. Pedro diz assim, sede sóbrio e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O que é uma pessoa sóbria? O que é ser sóbrio? Trouxe aqui uma definição do dicionário secular. Que não se encontra sob efeito de bebida alcoólica, não intoxicado por álcool. Segunda definição, moderado, contido no comer e no beber. Aí eu trago aqui uma definição do dicionário Vini, é uma definição mais rápida, mas define algo que não está nessa outra definição também. Denota mente sã, controlado, com autodomínio, equilíbrio. O que é que acontece, irmãos? Quando a pessoa bebe, a palavra sóbrio não quer dizer somente uma pessoa que ela não está sob efeito de bebida. Eu li aqui a segunda definição. Mas, irmãos, uma pessoa que bebe, ela não é uma pessoa sóbria. Ela não vai se... Tudo bem. Veja bem uma coisa interessante. Tem pessoas que ela cai mais rápido, outras não. Eu conheci pessoas no Nordeste, irmãos, o camarada bebia o tempo todinho e ele não se embriagava. Eu bebi um copinho assim, os olhos já ficavam vermelhos, da cor de sangue. E eu já começava a ficar meio alterado. Chegava perto das pessoas, as pessoas diziam, Marcos, dos meus tios lá, você tá bem, você bebeu alguma coisa? Porque eu sempre fui uma camarada quieto, calado. Como é que eles têm uma alteração dessa? E os olhos vermelhos. Então a bebida é uma coisa, irmãos, que a pessoa diz assim, não, só prejudica eu. Mas muitas das vezes prejudica outras pessoas, vai prejudicando. Por conta da bebida, muita gente já perdeu o emprego. Por conta da bebida, muita gente já perdeu o casamento. Por conta da bebida já aconteceu muito acidente de trânsito. Por conta da bebida já aconteceu muita coisa ruim. É como disse um amigo meu lá no Nordeste, quando você faz algum estardalhaço, chama atenção, você grita, você pula, você faz aquela coisa toda, diz assim, botou boneco. E o camarada falou, não, qual é a graça da cachaça? A graça da cachaça é botar boneco. Se você bebe para ficar quieto, na concepção dele, não tem graça nenhuma. Mas, irmão, a lógica que tem é de você ficar alterado. Você bebe para quê? Eu ficar alterado. Não, vou beber um pouquinho aqui, mas não... Que lógica tem isso, então? Beba um refrigerante, beba um suco, beba uma vitamina. Não, mas vou beber aqui e vou me controlar. Cuidado. E outra coisa, eu estava analisando, né? Vamos supor eu, Marcos Aquino, sou um camarada controlado. Eu bebo lá em casa, eu compro um vinhozinho e bebo, em vez de quanto, né? Bebo um pouquinho, eu sou totalmente controlado. Marcos aqui controlado, tá. Mas de repente os meus descendentes que estão dentro da minha casa vê, eu falo, não tem problema não, pode beber um pouquinho. De repente aquilo é uma porta que vai levar ele a beber muito mais. Tudo bem que eu posso até me controlar, e ele?
Então, irmãos, eu acredito que a gente deve evitar. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que sabe o que faz. Quando eu bebia, eu gostava porque eu era tímido, ainda sou ainda, e a bebida se transformava em outra pessoa. Até meu pai mesmo, meu pai é uma pessoa muito tímida, irmão, muito tímido. Mas e bebia pouco, era difícil ele beber, ele não tinha problema com bebida, mas de vez em quando ele bebia um pouquinho. Ele chegava em casa totalmente alterado, abraçando minha mãe já estranhava. Não é dele isso aí. A pessoa já fica alterada. Pode ser que a pessoa não faça mal a ninguém, mas a Bíblia está dizendo para a gente ser sóbrio. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que sabe o que faz. Ela sabe o que faz. Eu sei que final de ano aí, irmãos, final de ano, vem aquela coisa toda, a pessoa recebe uma cesta básica, muitas das vezes vem champanhe, vem vinho. Eu mesmo trabalhei numa empresa que dava 2 champanhe, vinha vinho, vinha uns 4 tubos, eu pegava e derramava tudo aquilo ali. Eu digo, isso aqui não serve para mim não, derramava tudo. Mas final de ano tem muito crente, irmãos, que o camarada sai de si. Ele bebe, vai, segue o que as outras pessoas fazem, e daqui a pouco você vê que o camarada está alterado. Para que essa alteração, irmão? A gente tem o Espírito Santo, né? Olha aí. Pois é, para você ver aonde chegou. Pode falar, pastor Jantes. Então, por exemplo, eu bebo, mas também, por exemplo, na minha casa, eu tenho várias pessoas da família que bebem. Se for lá em casa, você vai beber um refrigerante. Se quiser, eu acho. Agora, beber na minha casa, não. Se você quiser beber, você vai beber lá fora. Mas dentro de casa, não. É verdade. Bem, irmãos, para a gente finalizar aqui, porque senão o tempo não vai dar para a gente não pode ficar o tempo todo só aqui. O que é que acontece? O que o pastor Jantes está falando, eu ia um pouco mais na frente, eu ia falar sobre isso. Mas a gente vai ser sucinto aqui, porque senão a gente vai ficar só aqui e não vai sair daqui. O que é que acontece? Tem alguns aniversários de crente que a gente vai e ele já põe bebida. Não, isso aqui são para as pessoas que não são crentes beber, e aqui os que são crentes bebem refrigerante. Irmãos, veja bem uma coisa, o que ele está falando aí tem sentido. Eu já fui em muita festa social que tinha bebida. Eu respeito, uma pessoa que não é crente, não tem temor de Deus, está lá, eu não digo nada. Eu fico no meu canto, eu ia para as festas da minha empresa, ficava lá no meu cantinho, porque tinha comida, tinha uns negócios bons, tinha umas bebidazinhas, a gente bebia, eu digo bebida sem álcool, né? Coca-Cola, essas coisas. O que é que acontece? Você é crente. Você não tem que agradar as pessoas têm que entender, você vai lá e respeita, ela vem na sua casa e respeita. Mas tem o meu cunhado, ele vai beber lá fora, amigo, aqui, tá entendendo? Aí o que é que acontece? As pessoas querem, isso aí, irmão, se chama concessão com o mundo. Está fazendo acordo, está fazendo concessão com o mundo. Não, ele tem que me respeitar, ele tem que entender que eu sou crente, isso é possível, irmãos, isso é possível. A pessoa tem que respeitar a pessoa. Ela jamais vai vir com vídeos pornográficos, ela jamais vai vir com vídeos, ela jamais vai te desrespeitar, que sabe que você é crente. Agora, tem crente que, infelizmente, em determinado lugar, já perdeu o respeito. Ele tem aqueles amigos, zomba, zoa, tudo, e os camaradas dizem, não, ele é crente, mas infelizmente ele é assim. Então, o que é que acontece? O crente tem que ter o respeito. Não, aqui só vai ter refrigerante. Aqui, por isso, irmãos, que eu digo, se eu fosse solteiro, e fosse casar ainda, para uma pessoa que é só meu amigo fazer minha festa, que a pessoa que vai fazer a festa da gente, ela quer colocar os critérios dela. É melhor eu mesmo fazer, que eu faço do meu jeito aqui, nada de... Aí depois eu vou dizer assim, não, é porque foi fulano que organizou, fulano que fez. E fica complicada a situação. Então o crente ele tem que ser luz do mundo. Agora o que é que acontece? Veja bem, no Novo Testamento nós só temos essa negatividade aí. Só que o Novo Testamento, como o irmão Alfredo já citou, 1 Timóteo 3:3, diz que o obreiro, aquele que é candidato a ser bispo, ele não pode ser dado ao vinho. Ele não pode ser dado ao vinho. Só que tem outras passagens aqui, que não somente o obreiro, mas outras pessoas, que nele fala das mulheres mais velhas, Tito fala, Paulo falando a Tito, elas também não devem ser dadas ao vinho, como ele fala aqui. E uma coisa, irmão, um versículo que é chave, Efésios 5:18. Sabe o que é que diz em Efésios 5:18? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, irmãos, no meu caso, eu tenho que evitar primeiro o primeiro gole. Mas só um pouquinho. Irmão, eu já sofri demais por conta disso aí. Já fiz minha mãe sofrer. Só um gole, eu tenho que evitar tudo.
Escarnecedor, porque escarnece mesmo. Escarnece mesmo. Eu tenho um primo lá no Nordeste que ele tem a mesma idade que eu. Nós começamos a beber junto no ensino médio. Eu deixei, graças a Deus. Mas ele continuou. E ele está viciado mesmo. É todo dia. Quando ele está bom, é uma pessoa gente boa, irmão. Você conversa com ele, é um camarada gente boa. Mas quando ele está bêbado, o povo até já sai. Porque é um camarada chato, enjoado demais. Pode falar, irmão Jefferson, por gentileza. Eles dizem assim, é muito, e um é pouco. Um é muito e um é pouco? Porque um é muito. Porque se você tomar primeiro, depois 1000 é pouco. Pois é. Eu duvido, irmãos, até esses irmãos aí que diz que bebe um pouquinho, se ele não fica de fogo certa hora. Fica. Aí a Bíblia diz o quê? Para ser sóbrio. Ser sóbrio é saber o que faz, saber o que quer e não ter nada de álcool na vida dele. Pode falar, pastor. Pois é. Pronto. Tá respondendo aí, ó. Tá respondendo aí. Bem, irmão, voltando aqui, e para a gente sair daqui, o que é que acontece? Ele diz para não se embriagar com vinho em que há contenda e dissolução, mas se encher do Espírito Santo. Então, irmãos, veja o contraste que existe entre o vinho e entre o ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo é totalmente diferente de ser embriagado com vinho. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela sabe o que faz. Uma pessoa que se embriagou com vinho, ela não sabe o que... Irmãos, tinha vez que eu bebia, caía, e no outro dia tinha coisa que as pessoas diziam, e eu dizia, eu não me lembro disso aí. Não me lembro. Eu creio que os irmãos já viram, eu já vi antigamente, eu nunca mais ouvi, a pessoa sapatear, pular de todo jeito aí, e de repente no outro dia dizer, no Espírito Santo que eu estou falando agora, e de repente no outro dia a pessoa dizer assim, eu não vi nada, eu não sabia de nada, eu só sei que eu fui tomado. Isso não existe, irmão. O Espírito Santo, quando ele toma a pessoa sabe o que... Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se a pessoa sabe o que está fazendo, ela sabe muito mais quando ela está cheia do Espírito Santo. Não tem esse negócio, eu fui tomado e tal. Eu já vi situação, irmão, de algumas pessoas pular e meter a cotovelada na testa do outro de descer o breu, o sangue. Não, mas eu não vi, de repente fui tomado, a unção, e o poder foi tão grande. Eu fui no lugar aí, afastaram até as cadeiras. Não afasta, porque senão vai cair muita gente aí. Então, uma pessoa cheia, você vê o contraste, né? Entre o vinho, você se embriagar com o vinho e ser cheio do Espírito Santo. Para finalizar aqui, irmão, só para finalizar. Eu vi um pastor falando aí, falando aí, o seguinte, sobre a Santa Ceia. Mas por que a Santa Ceia não bebe o vinho mesmo? Não vai lá e compra o vinho. Vou esclarecer isso aqui, nós já vamos, porque não é o vinho. Irmão, veja bem uma coisa. Capítulo 12 e versículo 15 de Êxodo, quando fala da Páscoa, fala que na Páscoa não poderia ter nada fermentado dentro da casa da pessoa. Fermentado é o vinho embriagante, não poderia ter nada fermentado. Você acha que aquela Santa Ceia foi com algo fermentado? Não foi. Foi com suco de vinho mesmo. Foi com suco, né, da uva. Quando você vai para os originais, nenhum dos evangelistas citou a bebida fermentada ali, a não ser o fruto da vida. Alguém abra aí a Bíblia? Mateus capítulo 26, versículo de número 17 até o 24. E nós já vamos sair daqui, porque senão nós não saímos não. Mateus 26, 17 até o 24. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegando a tarde, assentou-se à mesa com os 12.
E quando eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem não houvera nascido. Até o 24, né? Até o 24. Eu acho que eu engoli aí o versículo base, é o versículo que ele fala assim: não bebereis do fruto dessa vide até beber no reino do meu Pai. Chamou fruto da vide, que era indicado, eu engoli esse versículo aí. Eu quis colocar o texto para dar uma completude aqui, mas ficou faltando ele. Não bebereis até que beba no reino do meu Pai. O fruto da videira, o fruto da vide, era um suco, exatamente era isso que Jesus estava falando. Para finalizar, irmãos, a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 6:10, que os bêbados não entrarão no reino dos céus. Como também diz em Gálatas capítulo 5 e 21, que é obra da carne as bebedice. Como também diz em 1 Pedro 1:15, para a gente ser santo em toda maneira de viver. Como também lá em 1 Coríntios, ele fala no capítulo 10, versículo 31, que tudo que a gente fizer, a gente deve, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Pois bem, irmãos, eu queria aprofundar mais um pouco aqui, tem outros versículos aqui, mas não é possível, não será possível. O rei pergunta, nós ainda estamos no segundo... Eu sabia que a gente ia tomar um pouco de tempo aqui, né? Mas o segundo subponto diz o banquete do vinho, né? O terceiro subponto diz qual é a tua petição. Irmãos, podem ver qual é a tua petição. O rei pergunta para Esther 3 vezes. Ele pergunta para ela, quando ela vem para falar com ele, ele pergunta, qual é a tua petição? Aí o rei pergunta também durante o banquete. O rei percebeu que tinha alguma coisa. Ele pergunta durante o banquete, qual é a tua petição? Do primeiro banquete. Ele pergunta no segundo banquete, qual é a tua petição? Depois em casa os irmãos podem ver, capítulo 5, versículo 3, a primeira vez ele pergunta, capítulo 5, versículo 6, a segunda vez, e a terceira vez no capítulo 7, versículo 2, ou para frente aí os irmãos vai ver, que ele pergunta novamente, ele pergunta 3 vezes, ele pergunta. E a rainha Esther, irmãos, ela usou o que aí? Ela usou de uma estratégia. Ela poderia ter falado para o rei sobre o que Amã tinha feito, ela poderia ter falado para ele em outro lugar, em outro momento, mas ela usou o quê? Ela usou de estratégia. Qual foi a estratégia aqui? A estratégia aqui foi criar um suspense. O rei viu que quando ela colocou as roupas reais e quando ela foi até o rei arriscando, porque ele teve um risco ali, se o rei não estende o cetro, ela poderia morrer. O rei estendeu o cetro, porque o rei, a gente entende que ele amava ela, mas ela criou um suspense. Na cabeça do rei, irmãos, é como que diz assim, não, tem alguma coisa que quer me dizer. Ela criou um suspense. Eu sei, irmãos, que a mulher é muito mais curiosa do que o homem, né? Mas o homem também é curioso. O rei foi curioso aqui. Ele foi muito curioso. Assim, instigou ele. O que é? Então a estratégia, irmãos, ela faz parte da estratégia. Você pode ver, não foi a rainha Esther a única a usar estratégia, não. Uma determinada vez, o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir a Davi como rei, mas Saul estava vivo. Aí o profeta perguntou a Deus, como é que eu faço? Porque se ele descobrir que eu estou indo ungir outro rei, vai me matar. Não, diga que vai sacrificar. Foi a estratégia. A gente encontra estratégia também lá no capítulo 25 de 1 Samuel, quando aquele homem mau, Nabal, recusou a dar lá um tributo a Davi. A mulher de Nabal, Abigail, sabia que toda a casa ia ser destruída. O que foi que ela fez? Ela juntou ali alguns alimentos, juntou alguma serva dela, foi até Davi para aplacar a ira, porque senão ela ia morrer também. Estratégia. A gente vê que Natã, quando chegou em Davi, está no capítulo 12 de 2 Samuel, ele também usou de estratégia. Por quê? Ele não chegou dizendo assim, olha Davi, você pecou, você caiu com a mulher aí, não. Ele foi falando lá de uma história, de um homem que tinha uma cordeirinha só, o outro tinha várias, até que o próprio Davi se fechou ali tanto que esse homem é digno de morte, então esse homem é tu. Então ela aqui usou uma estratégia diferente, mas ela usou de estratégia.
A estratégia foi instigar a mente do rei e criar esse suspense até o momento certo. Os irmãos veem que ela convidou Amã para o primeiro banquete e convidou Amã, ela não disse no primeiro, deixou o suspense no ar. Aí convidou Amã para o segundo. É tanto que Amã, tem um capítulo aqui, um versículo, que Amã chega na casa dele se gloriando. Diz a Bíblia que ele chamou lá e não sabia ele, irmãos, o que ia acontecer com ele. Chamou os amigos, chamou a mulher e se gloriando. Diz a Bíblia que ele começou a mostrar tudo quanto ele tinha. Falou, eu tenho riqueza, eu tenho glória. E até a rainha me convida para ir almoçar, eu, ela e o rei. Irmão, já viram alguns pastores que pregam? Por isso que eu digo, irmão, dá para você perceber se o camarada está com uma pregação. Tem umas pessoas que pregam, ele gosta de contar vantagem na pregação. Eu abomino isso aí, irmãos. Tinha um pastor aí que de vez em quando ele pregava, ele sempre gostava de dizer que estava com um dos grandes da empresa que ele trabalhava. Não, mas eu estava com ele lá e assim, assim. Irmãos, é como disse um determinado pregador, né? Quando Jesus ia entrando ali com aquele jumentinho em Jerusalém, que as pessoas começaram a jogar as coisas, ele fez uma conjectura. Eu sei que vocês vão dizer assim, não, mas isso não tem como, mas é uma conjectura. Ele falou, aquele jumentinho olhava assim e dizia, não, isso tudo não é para mim não, isso aqui é para aquele a qual eu estou carregando. Então tem muitas pessoas que ao invés de ele pregar Jesus, a simplicidade, eles ficam colocando coisas, mas eu não sei o quê. Não quer dizer que você não deva contar um relato, uma história, né? Não quer dizer que não deva contar um relato, uma história, não é isso. Mas você percebe quando o camarada tem orgulho. Isso é o espírito de Amã nele. Então o que é que acontece? Amã começou a contar tudo aqui. Não, mas eu tenho a glória tudo. Aí ele falou, irmão, só uma coisa incomodava ele. Só uma coisa, porque quando ele deixou Mardoqueu lá, deixou as vestes reais, diz que Mardoqueu voltou para o posto dele. Tudo indica que Mardoqueu era um guarda que ficava na porta do palácio do rei. E diz que ele passou por Mardoqueu, a raiva dele aumentou mais ainda. A Bíblia diz que todo mundo no reino se prostrava para ele. Só Mardoqueu que não se prostrava. Ele foi para casa, ele contou todas essas coisas, mas ele falou assim, irmãos, no versículo seguinte, ele fala assim, mas só tem uma coisa, é que o Mardoqueu, Mardoqueu não se dobra. Ou seja, a única coisa que incomodava ele era isso. Tem muita gente, irmãos, a gente às vezes não percebe isso aí, né? Tem gente que acha que inveja é só quando, por exemplo, eu sou rico e a pessoa tem inveja de mim porque eu sou rico. Não, mas Marco é rico, eu queria ter as coisas que ele tem. E tal. Irmão, às vezes a pessoa não precisa ter nada para o outro invejar. Às vezes inveja é o que você é, não é o que você tem. Às vezes, não, mas o camarada sabe pregar, sabe ensinar. Meu amigo, se você quer saber ensinar, vai estudar a Bíblia. Isso aqui, a pessoa, por exemplo, um ensino não cai pronto, não. A Bíblia diz, aquele que ensina, haja dedicação ao ensino. É um dom, mas a pessoa tem que aperfeiçoar o dom. E outra, se Deus deu um dom para a pessoa, seja ensinar, seja pregar, seja cantar, e não deu para mim, eu não tenho que ficar com inveja por conta disso. Se eu não tenho esse mesmo dom, eu posso ter outro. Então, mas tem gente que é assim, aí cria aquela coisa. E, irmãos, toda vez que a pessoa mencionar essa pessoa, ela nunca vai enxergar as qualidades dela, ela só vai enxergar os defeitos. Não, mas fulano não presta, fulano é assim. Vai querer alejar a pessoa de todo jeito, colocar tudo quanto é defeito, mesmo, até aqueles defeitos que a pessoa não tem. Então Amã tinha esse negócio. Então, irmãos, para ele aqui, o cerco estava fechando, e a rainha usa essa estratégia. No segundo, eu destaquei aqui 3 coisas que a rainha fez, né? Primeira foi a estratégia. E depois, ela falou no tempo certo. Porque existe o tempo certo de falar as coisas. Às vezes a gente fala a coisa certa no momento errado. Não dá certo também não. Por exemplo, você vai pedir um aumento numa empresa. Você merece, está indo para pedir, você tem que pedir mesmo. Mas às vezes você pede na hora errada. Às vezes o patrão não está bom. Às vezes daquele dia não foi muito. Aí lá vai você, o camarada já está cheio de coisa. Espera um momento certo. A Bíblia fala... Lá em Provérbios 25:11, que a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata. Ela esperou o momento certo. Você vê que no primeiro banquete ela não falou, ela foi falar no segundo. E uma outra coisa que eu vi nela aqui, irmãos, é coragem. Capítulo 31, versículo 17, quando existe um conselho ali de uma mãe para um rei por nome de Lemuel. E um dos conselhos, ela está falando sobre como é a mulher. E entre os conselhos, ela fala assim que a mulher virtuosa, ela cinge os lombos de força. Então ela foi muito corajosa, irmão, porque o que foi que aconteceu? Ela não falou nas escondidas, como eu falei. Ela poderia ter falado às escondidas, mas o rei poderia ter protelado aquilo ali, ter dado um tempo, ter que conversar com os conselheiros dele, ter que ver como é que fazia, ter buscado provas. O rei poderia ter investigado, era o que o rei ia fazer. Mas a coisa foi no seu tempo, ela teve coragem, irmão. Para a pessoa dizer uma coisa na cara da pessoa,
E eu não sei se os irmãos já perceberam, irmãos, que tem momento que a gente tem que falar para a pessoa, tem momento que a gente tem que ser incisivo. A gente só não pode ser bruto, mas é possível também ter um momento que a gente se descontrola diante de uma situação. Isso é possível, nós somos seres humanos. A gente só não pode usar de palavrão, porque infelizmente tem muito crente que no momento da raiva ele usa os palavrão do mundo. Se ele usasse pelo menos os palavrão conforme a Bíblia, ô seu filho de filisteu, seu incircunciso, mas ele já usa os palavrão de lá, ele já usa os palavrão de lá mesmo, né? Então o que é que acontece? A gente tem que tratar as coisas com calma, com moderação, com sobriedade, com sabedoria. E ela falou no momento certo, ela esperou o momento certo. Aquele ali foi o momento certo, irmão. Se ela tivesse falado no primeiro banquete, não era o momento certo. Ela falou, irmãos, no momento certo. Ele diz aqui, ó, a essa altura talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Esté se revelou uma mulher forte, decidida, denunciando o mal Amã. Está no capítulo 7, versículo 3 até o 6. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Isso é, sem ser descontrolada. Ela é uma pessoa... Pois não. Eu aprendo com isso. Não é necessário ter pessoas, não só uma mulher, às vezes quer falar, ele é bem calmo, não tem coragem de falar com ele. Precisa ir lá, no barzinho, fala. Pois, está vendo aí? Poxa, ele vai rapidinho falar com você. Olha, aí não pode. Tem um momento certo, né, irmãos? Tudo tem um momento certo. Por exemplo, você é um pai de família, tem uma visita na sua casa, você não vai estar dando bronca toda hora nos filhos, ou falando de coisas que é dentro da própria casa, ali, particular, que é coisa entre a família, num momento de visita, num momento que tem a gente ali. Isso não pega bem, tá entendendo? Isso não é bom isso aí. Então, tudo tem o momento certo. Eu estou procurando aqui, capítulo 7, versículo 6, diz assim, ó. E disse Esté, o homem, o opressor, ela usa 3 adjetivos aqui, ó. O homem, o opressor e o inimigo é este mal Amã. Chamou de opressor, a Bíblia chama de opressor o diabo. Capítulo 10, versículo de número 38 de Atos. Diz que Jesus andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. O diabo que oprime, ele é opressor. Ela chamou ele de opressor, ela chama ele aqui de inimigo. A Bíblia diz que o diabo é nosso inimigo, diz que ele anda em derredor, o diabo, vosso adversário, tem Bíblia que diz vosso adversário, tem outras versões que diz o vosso inimigo, anda em derredor, e chama ele de mal. A Bíblia também chama o diabo de maligno, quando diz o mundo jaz no maligno, ou seja, é dele que inicia todo o mal, é ele a essência de todo o mal, mas não quer dizer que os homens não sejam, né? Não tem pessoas que são mal porque tem. Então, irmãos, ela foi corajosa, foi uma mulher que esperou o momento certo. Agora, dando continuidade aqui, que as horas ali, o relógio, como não é nosso amigo, eu já estou aqui, já vou mudar aqui para o segundo ponto, né? A revelação do plano, já adiantamos aqui, como o plano foi revelado ali. Quando o rei pergunta, pela última vez ela fala. Aí o que é que acontece aí, irmãos? O que é que acontece? Tem um detalhe aqui que é interessante. Ele fala assim, ó, eu já estou aqui no segundo ponto, estou no segundo subponto, o que fez isso? Aí ele fala aqui, ó, é tudo isso que eu já coloquei aqui, ó, a pergunta de Assuero pode parecer estranha, não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante sabia em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. O que é que acontece, irmãos? A gente estranha, poxa, como é que o Assuero, como é que ele não sabia disso? Irmãos, o reino, ali era um império, o reino era grande, era vasto. E outra, ele deu muita corda para Amã. Amã abusou da autoridade, ele deu muita corda para Amã. Irmãos, eu já vi acontecer isso dentro de empresa pequena. Eu trabalhei dentro de uma empresa pequena, não era grande não. E ali tinha coisa que eu sabia, porque
Eu era líder ali, eu trabalhava, eu sabia que tinha coisa ali que o dono não sabia. Que tinha muito dinheiro jogado fora, de coisa que era comprada e não tinha sido utilizada e foi jogado para o canto. Eu sabia que tinha coisa que poderia reduzir ali, economizar. E que o dono não estava a par. Por quê? Por conta da confiança que ele dava aos gerentes. E ele também não podia estar toda hora olhando essas coisas. Então o reino ali era muito grande, ele sabia do decreto, mas ele não sabia dos detalhes. Ele não sabia dos detalhes. Aí ele fala uma coisa aqui, para frente, mais interessante ainda, que eu até marquei. Todavia não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece no seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até aos pais escapam fatos próximos dos seus olhos. Ou seja, muitas das vezes dentro de uma casa, que é menor, comparado com o império, uma casa, às vezes acontece coisa, irmãos, que o dono da casa, o patriarca, o líder, ele não está sabendo. Infelizmente acontece. Principalmente quando a mulher desse patriarca, desse líder, desse chefe familiar, não conta para ele. Infelizmente, irmãos, tem pessoas até dentro da igreja, que muitas das vezes, eu já vi casos de moças, elas querendo namorar com pessoas do mundo, e pessoas que não era bom namorar, pessoas, não é tanto por ser do mundo, mas pessoas que não prestavam mesmo, e a mãe cobertar. O pai dizia, não, eu não quero de jeito nenhum. Quando o pai dava as costas para trabalhar, a esposa não trabalhava, a filha estudava, mas tinha um tempo livre, pronto. A mãe falava, não, vem para cá, ninguém precisa saber não, tal. Passava a mão ali. Isso é complicado, isso é muito complicado. Então tem coisas, muitas das vezes, que fogem. Eu me recordo lá na Solange 2, onde eu congregava, tinha uma jovem ali de 17 anos, ela andava até para o lado, ela morava para o outro lado de lá, e vejo quando eu via ela na minha rua aqui. Ela na minha rua, via ela do outro lado, e que essa menina anda, eu acho que a mãe não sabe nem onde é que ela está, e tão pouco o pai que está trabalhando. O que é que acontece, irmãos? Não demorou muito a aparecer grávida, e de bandido. E só que o que é que acontece? Hoje é uma pessoa que não seguiu nada errado, graças a Deus, né? Isso aí foi só eu fico olhando, a mãe só descobriu isso, porque a menina passou mal, coisa de gravidez, tontura, essas coisas, levou para o hospital, o médico começou a fazer pergunta, ela está grávida, aí descobriu. Como é que uma mãe, próxima da filha, não consegue descobrir isso? Está entendendo? Então é como ele diz aqui, tem coisa dentro do lar que muitas das vezes foge. Imagine do reino, né? Agora, irmãos, dando continuidade aqui, que o tempo está pedindo para nós acelerar, o ponto de número 3 diz assim, a terrível reação do rei. Quando a rainha falou sobre o que estava acontecendo, o que é que acontece? O rei se levantou rapidamente da mesa. O rei estava sentado na mesa, se levantou rapidamente da mesa e foi para onde? Foi para os jardins. Foi esfriar a cabeça. Não, vou aqui ver as plantas, os beija-flor, os passarinzinhos. Quem sabe, porque eu não esperava por uma dessa. Sabe quando a pessoa recebe uma informação que ele não estava esperando? Eu não esperava. Porque Amã era o homem de confiança dele. Ele não esperava isso de Amã. Mas ele foi para lá pensar. Os irmãos sabem, né? Teve até aqui o nosso doutor Caramuru. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou que os reis, Assuero, por exemplo, ele costumava, antes de tomar qualquer iniciativa, procurar os conselheiros, procurar os sábios. Foi isso que aconteceu quando Mardoqueu falou da conspiração. Ele procurou os sábios, tudo, ele foi investigar. Nessa hora ele sai de cabeça quente para o jardim. E Esté ficou no divã, porque aquele local ali do banquete era próximo do quarto deles. Ela ficou no divã. Existe aí alguns comentaristas que falam, como Heródoto, Xenofontes, que escreveu muito sobre essas culturas, ele fala que era normal aos persas, pessoas dessa cultura, beber e ficar um pouco ali no sofá, que era tipo como se fosse uma cama, né? Ele ainda diz o seguinte, ele fala que se alguém sentasse ali na hora que tivesse um rei, uma rainha, a pessoa fosse sentar-se, era digno, era uma coisa mal vista, era algo forte. Então o rei está lá. De repente, irmãos, o Amã, quando ele ficou sabendo, ele se perturbou, irmãos. Diz a Bíblia que Amã se perturbou. Ele se perturbou completamente. E as pessoas que estavam próximas ali, os funcionários, os servos, falaram assim, não, é o fim dele. Já falaram, é o fim, não tem mais jeito não. De repente o rei está voltando. Quando o rei volta, que ele foi implorar perdão, né? Deus ali, aquilo ali foi Deus, né? Como disse, tem
uma ex-presidente aí disse que ela fala assim, que ela se engasgou com ela mesma. Eu me engasguei com ela mesma. Amã tropeçou nele mesmo. Ele tropeçou e caiu em cima da cama. Aí pronto. Aí o rei já criou o quê? Uma mal interpretação, não era nem aquilo. Quem sabe, irmãos, se não fosse aquilo, a coisa poderia se prolongar. Poderia investigar, poderia chamar os conselheiros. Mas quando ele viu Amã ali, ele falou, agora ele quer também ter relação, estou falando aqui numa linguagem clara, mas lá está diferente, quer ter relação com a minha esposa, com a rainha. Pronto, irmãos, alguém já cobriu o rosto dele, porque disse que era um costume cobrir, quando era condenado à morte, já cobriu o rosto dele, e já procurou tirar ele dali, e o rei logo, aí apareceu alguém, um servo por nome de Arbona. Arbona já sugeriu uma coisa, irmãos, Arbona já falou, já pegou assim o momento, e já falou assim, olha, ele fez uma forca, tem uma forca lá. Os irmãos veem como a notícia corre logo, né? Aí ele tinha feito essa forca, e essa notícia já tinha chegado dentro do palácio. Notícia corre rápido, viu? Aí o que é que acontece? Ele ainda trouxe em detalhe, não, a forca tem 50 côvados. A forca tem 50 côvados, e foi feita por ele. Aí pronto, aí juntou tudo ali, e sabe quando juntou tudo, aí aconteceu o que? O rei falou, não, então pode enforcar na mesma forca que ele preparou, enforca ele aí. Pronto. Irmãos, é terrível. Eu estava dando uma olhada aqui, já para nós finalizar, que o nosso tempo aqui já tá acabando. Foi um livramento muito grande para o povo aí, foi um livramento muito grande, mas eu estava olhando uma coisa, irmãos, esse Arbona, diz o Talmud, que ele costumava frequentar a casa, diz o Talmud, não está nada escrito na Bíblia, diz o Talmud que ele costumava frequentar a casa de Amã. E os irmãos veem que teve um momento que Mardoqueu não se curvou. Quando Mardoqueu não se curvou, os próprios funcionários em volta falaram, rapaz, tu não faz, por que tu não se curva? Tu tem que se curvar. Estou parafraseando aqui, viu? Você tem que se curvar porque é melhor para você, todos nós se curva, tal. Aí disse que chegaram para Amã e falaram para Amã, olha Amã, ele não é assim, tal, disse que não vai se curvar, e é onde a Amã insiste. Irmãos, eu quero dizer aqui uma coisa, notícia. Eu sei que isso aqui, Deus trabalhou nisso aqui tudo, mas o crente em Jesus, ele tem que tomar cuidado com aquilo que ele fala. A Bíblia diz que de uma fonte que jorra água doce, não pode jorrar água salgada, ou água amarga, doce ou amarga. Não, tem que ser água doce ou água amarga. A gente tem um membro dentro da nossa boca, chamado de língua, que Tiago fala que o homem que consegue dominar, ele é um varão perfeito, porque é difícil mesmo. Irmãos, isso acontece comigo, eu não sou melhor do que ninguém, e eu creio que acontece com os irmãos também. Toda notícia a gente quer passar para frente. E tem uma coisa, é como diz o ditado, a língua fica coçando. Irmãos, a gente tem que fazer, como diz a Bíblia, Tiago falou que é como freio de cavalo. Eu não sei se os irmãos já viram um cavalo, eu vi muito no Nordeste, usava em cavalo e usava em burro também. Tem um esquema que tem na boca dele, onde coloca, não sei se o nome daquilo é estrivo, que você puxa e você controla ele pela boca. A gente tem que se controlar pela boca. Porque, irmãos, a gente não pode já ir passando eu congregava numa igreja aí, quase todo domingo via uma pessoa quando eu ia para a igreja e dizia assim, rapaz, você não sabe, tem uma bomba aí. Irmãos, eu prefiro estar mal informado de certas coisas, Deus me livre de estar passando coisa para frente, de estar falando coisa, né? Mas você vê, mas não tem jeito, irmão. Caiu na boca do povo, o povo passa. E assim, tem determinadas casas que tem a família ali, chegou ali a informação vaza. Daqui a pouco a informação corre, porque essa forca aqui tinha sido feita no dia anterior. No outro dia, Arbona já dá todos os detalhes para o rei. Foi legal ele ter feito isso, estava tudo dentro do plano. Mas eu estou destacando aqui, porque, irmãos, é complicado. Mas outra coisa também, você vê que a pessoa age de acordo com a conveniência. Lá atrás foram falar coisa de Mardoqueu para Amã. Agora aqui estão falando coisa de Amã para Mardoqueu. Tem gente que age conforme a conveniência. É o bajulador, que aí fora tem um nome bem sujo, bem chulo, que eu não vou falar, mas o bajulador, e dentro da igreja tem um bajulador. E o bajulador crente, irmãos, é a pior coisa que pode ter. Porque, irmãos, eu tenho 51 anos de idade, eu amei muito meu pai e minha mãe, mas eu nunca bajulei meu pai, e eu não bajulo ninguém. E a gente entende a diferença quando é uma bajulação em honra, né? Porque geralmente o bajulador diz, não, mas tem que honrar quem tem honra. Sim, tem que honrar. Agora, irmãos, quando o nome do pastor não sai da tua boca, como se fosse a Trindade, eu já conheci pastor aí, só falta o camarada colocar Pai, Filho e Espírito Santo e o pastor. O camarada, tudo que falava, sempre colocava o nome do pastor. O pastor. Para com isso, rapaz. Para com isso.
né? Isso é uma coisa feia. Por conta disso, tem gente que puxa o tapete do outro, bajulador. E o bajulador ele vai conforme a conveniência. Tá bom com esse? Nós estamos com esse e complica o resto. Depois, quando tiver bom com o outro, nós complica os outros aí e é esse agora. Porque ele é egoísta e ele é uma pessoa que só pensa nele. É assim que faz o bajulador, né? Irmão, não dá mais para continuar, nosso tempo chegou, tá? Eu peço aí desculpa se não é possível aplacar mais, trazer mais assuntos aí. Mas é isso aí, que Deus abençoe a todos e um abraço. Lembrando os irmãos que no próximo domingo será o nosso encerramento aqui do trimestre. Então, igual o irmão Marcos falou, lê o livro de Ruth, né? E o de Esther, né? Se você ler Ruth e Esther durante a você já vai vir com a mente Aberto. para responder as perguntas. Próximo domingo, permitindo Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Logo após o café, o evangelismo. Vamos estar